Você já percebeu como algumas frases no inglês são frases mais longas e às vezes começa no passado e aí o outro verbo não tá no passado e aí tem um auxiliar e do nada aparece um outro auxiliar completamente diferente? Vem comigo que a gente vai falar sobre essas frases compostas no vídeo de hoje. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Vamos lá falar então dessas frases compostas, mas antes não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativa as notificações também para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Vamos lá! O que são frases compostas? São justamente essas frases maiores. A gente, quando está aprendendo inglês, a gente costuma aprender com frases pequenas. Por exemplo, I like to drink coffee. Eu gosto de beber café. I like to drink coffee. E não tem problema, são frases curtas que ajudam na memorização. Mas quando você está conversando e quando você está, sei lá, lendo alguma coisa, você vê que uma frase não é uma coisinha só. A frase vira um negócio deste tamanho e você se perde, porque às vezes o começo é de uma forma, termina com outro tempo verbal, o verbo no passado tá aqui, depois ele não tá mais no passado. Calma, calma que tem uma explicação para tudo isso. Dá uma olhada nessa frase, ó. Did you ask her where she went yesterday? Você perguntou a ela onde ela foi ontem? Did you ask her where she went yesterday? Primeira coisa que a gente precisa observar é que as frases no inglês, elas têm uma estrutura, certo? Geralmente a estrutura é auxiliar, no caso da pergunta, né? Auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Pronto. Só que às vezes a gente precisa unir duas estruturas em uma frase só. Então a gente tem uma palavrinha no meio que é o que a gente chama de conectivo. É essa palavra que, como o nome já diz, que vai ligar as outras duas. No caso dessa frase que a gente está vendo aí, o nosso conectivo é where. Where. Então, did you ask é uma frase, uma estrutura. She went yesterday, outra estrutura. E aí a gente pensa, teacher, mas se é outra estrutura, ela não tinha que ser como forma de pergunta? Não. No caso de pergunta, não. Você já tem o did lá no começo. Se ele já está lá no começo, todo o resto da sua frase pode ficar na forma afirmativa. Olha outra frase, ó. Have you been in another country while you were in high school? Você já esteve em outro país enquanto estava no colégio? Have you been in another country while you were in high school? Aqui acontece a mesma coisa, ó. O while que está destacado aí é o conectivo. Então, antes eu tenho a primeira estrutura, have you been in another country? E depois eu tenho a outra estrutura, you were in high school. Tanto que a primeira estrutura está na forma de pergunta e a outra parte está na forma de afirmação. Então, veja que uma é diferente da outra, certo? Olha a terceira frase. This trip will be amazing, however, it's very dangerous. Essa viagem vai ser demais, porém, ela é muito perigosa. This trip will be amazing, however, it's very dangerous. Destaquei qual a palavra aí? However. Esse é o conectivo, é o que vai unir as duas estruturas diferentes. A primeira parte já está completa. This trip will be amazing. A gente tem verbo principal, a gente tem auxiliar, a gente tem sujeito. However, que está conectando, dando uma brecha para que outra frase entre. E qual foi a outra frase? It's very dangerous. A gente tem sujeito, a gente tem verbo e a gente tem complemento. Viu aí como são duas estruturas diferentes que por causa de um conectivo elas conseguem se unir? E isso, quando você está falando, é muito importante. Vai dar uma fluência incrível, vai dar uma naturalidade gigantesca para o seu inglês. Qual que é a estrutura, teacher? Dá uma olhada aí, ó. Sujeito, verbo, complemento. Toda frase tem que ter isso. Sujeito, verbo, complemento. Se você quiser fazer uma frase muito grande, então provavelmente você vai ter que usar um conectivo, que é uma palavrinha que vai ficar no meio, para você poder unir as outras duas frases, tá? Quais são os conectivos, teacher, que a gente tem? Eu separei alguns aqui, mas já tem um vídeo aqui no canal com os 10 conectivos mais usados. Inclusive, são 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Eu vou deixar o card em algum lugar aqui ou aqui embaixo, ou vai aparecer na tela, para você assistir também, tá? Mas eu separei alguns aqui pra gente, ó. Por exemplo, and, que é o conectivo e, naquele sentido de adição. My brother and
I, meu irmão, e eu. A gente também tem o also, que é o também. A gente tem o besides, que é o além disso, além do mais. A gente tem in addition to, que seria aliás, na ideia de adição de ideias, quando você fala uma coisa e quer complementar aquilo. E a gente tem o but, que também é um conectivo, quando você tem duas frases, tá? Usando duas estruturas diferentes. E aí? Você acha que ficou difícil? Ficou fácil? Você gostaria de ter um aulão aqui no YouTube ao vivo só sobre esse assunto? Se você quer, então escreve aqui nos comentários: Teacher, eu quero aulão, ou só uma hashtag. Traz o aulão, eu quero aulão, manda um aulão, faz aulão, enfim. Qualquer coisa que eu veja que você quer um aulão sobre isso, quem sabe eu preparo alguma coisa aí pra você com mais detalhes, de uma forma muito mais profunda. Não esquece de curtir esse vídeo se você não curtiu ainda, e aqui na descrição do vídeo eu também deixei o link do método Inglês na Prática pra você. See ya!